Boa noite a todos. Primeiramente, né, quero agradecer à Rádio Esperança por estar cedendo, né, o espaço para o nosso podcast. E também agradecer à nossa faculdade, FASAR, pela oportunidade, né? E também agradecer ao nosso mentor, o Renan Falco, e o nosso convidado, Rodolfo Menezes. Eu sou a Luana Cardoso, estou cursando o 5º termo de administração na faculdade. E agora eu vou passar, né, para minhas colegas. Boa noite a todos. Eu sou Clarice, sou aluna da FASAR e estou cursando o 7º termo de Ciências Contábeis. E agora eu vou passar para a colega para dar continuidade. Boa noite, meu nome é Luana Coleto e eu também sou do 5º termo de administração. Boa noite a todos, eu sou a Lilian, sou aluna do 5º termo de administração da FASAR, né? E agora nós vamos dar início ao nosso podcast sobre seguro de vida. Bom, Rodolfo, você pode começar se apresentando e falando um pouco sobre a sua formação e aonde trabalha atualmente? Opa, claro, vamos lá. Boa noite, primeiramente. Queria agradecer a vocês aí pela participação. Gosto bastante de sempre compartilhar informação. Agradecer ao Renan, meu parceiro aí de data, né? E eu sou formado em engenharia civil. Eu entrei para o mercado de seguro de vida tem mais de 8 anos. Hoje eu sou corretor franqueado da Prudential do Brasil. E sou especialista em gerenciamento de risco e planejamento sucessório. O que eu faço todo dia aí. Rodolfo, você poderia me falar brevemente, né, o que é o seguro de vida? Claro. O seguro de vida é uma ferramenta financeira. Ele serve para proteger as famílias no caso de uma eventual morte ou invalidez, né? Serve tanto para você cobrir a educação de um filho, caso você venha a faltar, pagamento de dívidas, uma doença grave, ou até mesmo para você custear o seu padrão de vida, caso o pilar financeiro da casa venha a faltar, dentre as inúmeras funcionalidades dessa ferramenta financeira. Não, perfeito. E como você escolheria o seguro de vida? Por exemplo, o que você diria que seria o mínimo a ser contratado e de uma pessoa que teria um pouco mais de condições para a contratação, quais coberturas você colocaria como extras? Não existe um mínimo nem máximo, né? Um bom planejamento de um bom seguro, né, ele é feito de forma personalizada. A gente analisa vários fatores antes de montar um bom planejamento. A gente olha sempre o cliente de forma em 360 graus da vida dele. A gente analisa a esfera familiar dele, como é o regime de casamento, se ele tem filhos, se ele é o pilar financeiro de casa, a esfera produtiva, empresarial dele, como que é o ganha-pão, como que ele ganha dinheiro, qual que é o custo da casa, se ele sobra, se ele tem uma sobra financeira, se ele tem um financiamento, são dados mais financeiros, aspectos financeiros dessa família. E a última esfera patrimonial, como que é o patrimônio dele, como foi adquirido, se ele tem imóveis, se ele tem propriedades rurais, se ele tem dinheiro guardado, enfim. A gente analisa vários fatores antes de chegar num planejamento de forma correta, né? A gente avalia as necessidades reais do cliente para a gente juntar com a possibilidade financeira dele. Porque não adianta eu fazer algo que ele não possa pagar, né? Então, essa inteligência na hora de montar um bom planejamento, que é o que difere principalmente o trabalho de um bom corretor, né? Hoje nós temos 3 tipos de seguros mais que ocorrem no mercado. Nós temos o seguro de morte, né, que ele é feito na maioria das vezes para cobrir um risco específico da pessoa, temporário. Exemplo, a educação de um filho que você tenha. Você tem ali 20 anos do nascimento até, vamos colocar 21 anos do nascimento até ele se formar na faculdade. Então eu tenho um risco que é a educação dele, eu faço um seguro para cobrir a educação dele. Se houver a faltar, né, no caso de uma morte, esse seguro cobre a educação dele. Nós temos os seguros em vida, que fazem com que, se você não puder trabalhar por conta de algum fator que te impeça, né, por conta da sua saúde,
esse seguro ele vale para substituir os meses que você não trabalhou. Uma doença grave, uma renda hospitalar, uma invalidez parcial que vai tirar você de alguma forma temporária do seu sustento, né, para custear a sua casa. Isso é um seguro realmente utilizado em vida. E nós temos também o seguro vitalício e patrimonial, que ele é feito para cobrir as despesas de forma vitalícia de um futuro inventário que vai acontecer naquela família. Entendi. No caso, quando você vai avaliar o seguro, vocês avaliam somente, tipo, por exemplo, a dependência da esposa ou do marido e dos filhos? Ou vocês também veem, por exemplo, a parte dos pais dele? Em relação a risco ou relação à apólice em geral? No caso, quem estaria incluído no beneficiário seria mais a questão de quem ele escolher para estar como beneficiário? Exato, é assim, a gente avalia qual que é o grau de risco que aquela pessoa tem nos dependentes financeiros dele. Então, um casal de filhos, por exemplo, um casal tem 2 filhos. Ah, mas a esposa trabalha? Não, ela não trabalha, ela não gera renda. Não tem por que eu fazer um risco nela, um seguro de morte, porque se ela vier a faltar, ela não impacta financeiramente na família. Por outro lado, eu preciso fazer para ela um bom seguro de vida. Porque se ela tiver uma doença grave, quem vai arcar com essa doença é o marido dela. Então eu tenho que analisar essas coisas. E aí, em relação aos filhos, né? Eu analiso a falta do pai delas, que seria o pilar financeiro de casa, qual seria o impacto na parte financeira para esses filhos. Então, respondendo essa pergunta, é avaliado como essa constituição familiar financeira da família, né? Rodolfo, e a idade influencia? A idade influencia. Assim como outros fatores, como a saúde, como o sexo e o valor do seguro, ele influencia diretamente na contratação. Porque a gente está falando de risco de morte, certo? Ou risco de doença. Quanto mais a pessoa fica mais velha, mais ela tem um risco de falecer, né? Essa é a lei natural da vida. Então, quanto mais nova a pessoa, mais barato fica esse seguro, né? Que a gente sempre indica. Às vezes a pessoa fala, mas eu sou muito novo para contratar um seguro, mas você paga muito mais barato. Se a gente tiver um caso aí de uma pessoa de 20 anos para uma pessoa de 40, ele chega a dobrar o valor do seguro. Porque a gente está falando de risco de morte, né? Uma pessoa de 40 anos tem mais risco do que uma pessoa de 20. E assim, qual a restrição de idade? A idade máxima? A idade máxima de contratação hoje é 75 anos. Houve casos onde foram contratados seguros de 77, 66. Ocorre, mas existe uma análise muito criteriosa por trás disso. Porque a pessoa tem um risco muito grande, né? De acordo com a tábua atuarial da vida dela. Sim, que nem hoje, atualmente, o índice de mortalidade, né? A idade tá, vamos dizer assim, estamos vivendo mais. Sim, né? Sim. E as seguradoras acompanham essas análises, né, de risco. Hoje a gente tem quarta idade, né? Enfim, as pessoas estão chegando mais saudáveis, mais velhas. Né? E isso as seguradoras, elas colocam também, porque é a somatória das pessoas, igual você falou, é um cálculo atuarial, é a somatória de risco. Né? Então, se as pessoas têm um risco menor e estão ficando mais velhas, a seguradora coloca isso no valor do quanto de sinistros ela vai pagando. Essa é o cálculo que ela faz. Né? Na porcentagem de sinistro que ela tem pago para uma pessoa de 80, uma pessoa de 85. Como que essa pessoa de 85 está chegando nessa idade? Ela está muito saudável? Não. A maioria das pessoas de 85 anos já tem muitas doenças. Então, ela já vai analisando isso na parte de subscrição. Sim, uma pessoa de 75 anos, vamos dizer. Certo. Para ela contratar um seguro, o que ela precisa? Ela precisa ter duas coisas. Ela precisa ter saúde boa, porque se ela não tiver, isso ou pode atrapalhar bastante, né, ou pode negar. É tudo um ponto de interrogação.
né, a saúde. Mas ela vai ter que fazer exame de sangue, ela vai ter que fazer exame de urina, ela vai ter que fazer uma entrevista médica, tudo isso antes da contratação da apólice, né? E ela também tem que ter a parte financeira para... Em relação à necessidade de uma pessoa de 75 anos, eu faço muito para quem tem essa idade, para a questão de planejamento sucessório. Aquela pessoa que não ainda se planejou aos 75 anos, ou que, por exemplo, tem um seguro do banco ali que paga um valor muito alto e que vai se encerrar aos 75 anos, e ela recebe essa informação, ela fala, bom, mas eu não posso deixar minha família desprotegida, principalmente agora, nessa etapa da vida, né? E eu tenho um patrimônio, enfim, eu não posso deixar minha família sem o acesso ao patrimônio. Então, essa é uma das maiores causas que eu faço nessa idade, aos 75 anos. Bom, Rodolfo, agora como a empresa consegue chegar nos seus clientes? Qual é a principal ferramenta que a empresa utiliza? Hoje a minha empresa utiliza por indicação. Nós trabalhamos, nosso maior marketing, nosso maior concentração são nas indicações. As pessoas vêm através de mim com indicação. Então eu vou lá, te conheço, entendo como funciona um pouco a sua família, trago para você o melhor planejamento, levo muita informação também, não somente produto, mas eu levo informação, né? E aí você, na maioria das vezes, gosta bastante do meu trabalho e fala, olha, eu quero que várias pessoas conheçam o seu trabalho, eu quero que elas escutem o que você tem para falar, e é assim que é a maior fatia de divulgação do ramo que eu trabalho. Em relação à internet, como é que você faz para conseguir chamar o público? Vocês usam bastante influencers? Sim. Com o crescimento da internet, com o crescimento da informação, as informações estão chegando mais rápidas, estão chegando para as pessoas mais novas, e estão abrangendo um espaço maior de pessoas, né? Hoje são vários influencers, principalmente que fazem planejamento financeiro, que eles já colocam o seguro de vida como base no planejamento financeiro que eles fazem. Hoje eu posso citar 3 aí que toda semana eles falam de planejamento sucessório, de seguro de vida, para você ter um bom seguro de doenças, caso você não possa trabalhar. São 3 basicamente, né? Tem vários, mas o que a gente escuta mais e que vai mais na linha do que tanto a gente entende de planejamento financeiro sobre seguro de vida é a Natália Arcuri, fala muito, inclusive, né? O Gustavo Cerbasi, que há bastante tempo já fala de planejamento financeiro, e o Bruno Perini também. Semanalmente eles lançam rios, lançam toda semana falando do seguro de vida que eles colocam dentro do planejamento financeiro deles. Em relação, você sente bastante adolescente, assim, já começar a se interessar, não, tipo, entrando na fase adulta por esses influencers, eles começam a buscar mais? Tem notado essa diferença dessa faixa etária? Adolescentes, mais ou menos, mas o público que está começando na vida financeira, que já tem uma responsabilidade ou que já tem alguém abaixo, esse é o nicho. Principalmente tem uma responsabilidade financeira, que se ficar sem trabalhar, ela mesmo se pergunta, né? E, pô, se eu ficar, eu ganho aqui, eu tenho uma PJ, eu sou um prestador de serviço, eu acabei de começar a minha empresa, tem uma grande responsabilidade. E a empresa geralmente depende dela. Tá, mas e se eu ficar 4 meses sem trabalhar porque eu tive um problema de saúde? Como é que fica o imprevisto relacionado à minha saúde? Aí ela começa a se perguntar, e aí ela começa a ir atrás, né, dessa ferramenta que é o seguro utilizado em vida. Essa é a maior procura que a gente tem. Pessoas que estão começando a se planejar financeiramente e que já fazem parte das pessoas que produzem. Ô Rodolfo, existe algum fator que possa negar o seguro de vida ou dificultar para adquirir esse seguro? Sim. Existem alguns fatores que podem dificultar, né? Isso depende se ele já tem uma doença pré-existente, por exemplo, um hobby ou uma profissão um pouco mais exposto a risco, né? Por exemplo, a minha empresa faz muito para piloto agrícola, que tem um risco muito grande, né? Então, são vários fatores que sim podem dificultar
E por isso que eu sempre recomendo, procure um especialista, porque é ele que vai fazer a melhor ponte entre o cliente precisa e as dificuldades dele de contratação, porque às vezes ele tem algum problema de saúde, né? E a seguradora. Então, é ele que vai fazer a melhor forma de você ter uma boa apólice de seguro, mesmo tendo um agravo de risco. Perfeito. Sobre o plano de saúde e o seguro de vida, eles se complementam? Ou se eu tiver somente o seguro de vida, seria suficiente? Essa eu escuto bastante. Mas eu tenho um seguro de saúde, eu tenho lá... Enfim, são complementares. Um não substitui o outro. Porque um vai pagar suas despesas hospitalares, um vai pagar o médico. Exemplo, se eu tiver um câncer... quem vai pagar o hospital que eu vou ficar lá vai ser o seguro-saúde, certo? O seguro de vida, utilizado em vida para doenças graves, ele vai pagar, primeiro, o tratamento de forma complementar, então um médico melhor, né? Ou mesmo até a sua falta desses meses que você ficou tratando a doença da sua casa, do custeio da sua casa. Então, um é complementar ao outro, um não substitui o outro. A pessoa tem que ter os dois, na verdade. Eles andam juntos, né? Sim, sempre. Eu tenho meu seguro de vida, eu vou deixar de fazer meu seguro saúde? Não. E vice-versa também não. São complementares. Entendi. E sobre o seguro de vida, você considera ele um planejamento financeiro ou um planejamento sucessório? Na verdade, ele é um planejamento financeiro dentro do planejamento sucessório. Hoje, dentro de um planejamento sucessório, nós temos várias ferramentas que compõem um bom planejamento. Nós temos ferramentas jurídicas, que hoje muito se fala, as holdings, hoje se fala muito aí em abrir uma holding. A holding, ele é um instrumento jurídico que contribui para o planejamento sucessório. O testamento é uma ferramenta jurídica, a offshore, nós temos a doação em vida, tudo isso são ferramentas jurídicas dentro do planejamento sucessório. Agora, tanto o seguro de vida como, por exemplo, a previdência são ferramentas financeiras dentro do planejamento sucessório. Quais eu vou buscar é caso a caso, porque às vezes a holding não serve para mim, às vezes as previdências não servem para mim, é caso a caso. Mas respondendo a sua pergunta, o seguro de vida, ele hoje é a ferramenta financeira mais indicada para o planejamento sucessório. Ô Rodolfo, você poderia me explicar a questão do sinistro, em qual momento, né, que ele é utilizado dentro do seguro de vida? O sinistro é quando ocorre o pagamento de um benefício, né? Então, dependendo do tipo de seguro contratado, se for um seguro de morte, o sinistro é quando você vai pagar a família do segurado o benefício de morte. Um seguro de doenças graves, né? Eu vou pagar o benefício de doenças graves, que é o sinistro, para a família. Isso é o sinistro no seguro de vida. É quando há o pagamento do benefício para a família, se for em caso de morte, e para o segurado, para o próprio segurado, no caso de um seguro em vida. Não, perfeito. Né? Rodolfo, hoje, quais os fatores que atuam assim, para o crescimento do seguro no mercado? Olha, são vários. Eu acho que o primeiro elemento recente que aconteceu no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, mas que despertou muitas pessoas a se planejarem financeiramente e a procurarem um bom seguro de vida foi a pandemia, né? Na pandemia, muitas famílias que não tinham um bom planejamento, elas podiam até ter um patrimônio, ter uma gestão eficiente de um bom planejamento financeiro, mas elas não tinham um bom seguro de vida. Então, as pessoas ou aconteceram com elas, com a própria família, de perderem um ente querido durante a pandemia e se verem não estar preparadas para aquilo, né, por não terem procurado, ou viram um amigo, um parente também, uma família se destituir por conta de não terem um bom planejamento sucessório, um bom seguro de vida. Então, primeiro fator, acho que a pandemia
Tanto é que as seguradoras cresceram muito na pandemia, ao contrário de vários ramos de empresas que chegaram a quebrar, né? As seguradoras cresceram uma percentagem muito grande durante a pandemia. Não só pelo pagamento de benefícios, mas pela procura, né? Então, a taxa de mortalidade crescendo demais, muitas pessoas morrendo, aí as pessoas foram procurar. Não, deixa eu fazer um seguro de vida. Exato. Então, desde a pandemia que ocorreu em 2020, a gente está falando de 5 anos atrás, aconteceu bastante. O acesso às informações também, né? Igual os influenciadores colocando o seguro de vida dentro do planejamento financeiro, eu acho que isso contribuiu bastante. E realmente a cultura do brasileiro mudando, ainda que em passos mais devagar, mas mudando a parte cultural, né? O brasileiro, a gente fala que é muito imediatista. Ele está se preocupado com as contas de hoje, ele não se planeja, né? Se a gente pegar em países desenvolvidos, por exemplo, como os Estados Unidos hoje, 95% da população dos Estados Unidos tem um bom planejamento de seguro de vida. A criança nasce, a primeira coisa que o pai faz é fazer um seguro de vida para o filho, para educação, caso ele não possa vir. E se a gente for para o Japão, que é o país desenvolvido também, é 98% da população que tem um seguro de vida. E hoje no Brasil, quanto vocês acham que é a porcentagem de pessoas que têm seguro de vida? Deve ser muito baixa, né? Muito baixa quanto? Uns 5%? Um pouquinho mais. uns 13%. 14 a 15% da população tem seguro de vida. Nossa, muito baixo comparado com outros países, né? Exato, com países desenvolvidos. Isso. Né? Por quê? Porque países desenvolvidos se planejam financeiramente. Por um lado, você vê, a população não se planeja, mas se a gente olhar a termos de oportunidade de negócio, olha o tanto de porcentagem ainda que a gente tem para... Eu falo que a gente não tem para vender um planejamento ou vender um seguro. A gente tem a oportunidade de mudar uma cultura de um país em referente ao seguro de vida, né? Perfeito. Quais os maiores desafios que as seguradoras enfrentam? Já indo também nessa linha de cultura, né, de seguro de vida no Brasil, as principais dificuldades do seguro em forma geral é a forma como ele vem sendo feita ao longo dos anos, né? O seguro bancário, que ele é feito como moeda de troca para aquisição de um crédito, né? Eu sempre falo, o seguro de vida não é ruim do banco, só que ele é comercializado de uma forma errada. Você faz o seguro porque o gerente precisa bater uma meta, ele exige, exato. Então ele não é feito de forma personalizada, ele não é feito de acordo com as suas necessidades, ele tem uma renovação automática. São vários fatores que tornam a venda desse produto errado. Então as pessoas têm essa eu posso falar, esse preconceito com o seguro de vida, quando você fala, olha, eu vou aí te vender um seguro de vida. Não quero saber seguro de vida. Por quê? Porque ele sempre foi acostumado à venda de forma errada da ferramenta. Através do banco, né? Através do banco, exato. O banco sempre foi uma referência financeira para as pessoas. Né? Então, elas conhecem o seguro de vida como? Pelo banco. Pelo banco, né? Verdade. Ô Rodolfo, já pegando esse gancho aí dessa pergunta, né? Qual a diferença, né, em fazer um seguro numa agência bancária ou, né, com uma corretora de seguro, né? São muitas as diferenças. No banco, por essa cultura do banco, né? Apesar que ainda já está mudando, eles estão colocando especialistas, estão colocando corretores para fazer a venda do seguro de vida dentro das agências bancárias, ou seja, a visão do banco já está começando a mudar, né? Mas respondendo a sua pergunta, o corretor de seguros ele vai levar em consideração muitos fatores porque ele só trabalha com aquele produto. Então eu não trabalho com cartão de crédito, eu não estou preocupado se você vai conseguir o empréstimo ou o financiamento que você está tendo. Eu estou preocupado com a sua família, realmente com a sua necessidade real, né? Não estou preocupado se você vai fazer comigo para eu bater minha meta, né? Eu vou atrás realmente da sua necessidade. Então acho que a principal diferença entre o banco e o corretor de seguros dentro de uma corretora é essa personalidade da ferramenta. Eu vou fazer realmente de acordo com a sua necessidade.
Não vou atrelar isso a nada. Né? Se você não precisar ou precisar de um capital segurado, de um seguro maior, eu vou te falar, olha, pela sua necessidade você precisa disso. Né? Eu acho que essa é a principal diferença, como é feito. Às vezes é o mesmo produto, porém o modo como ele é comercializado, né, feito pensando realmente na sua família, é diferente de uma agência bancária. Não, perfeito. Em relação à urbanização, você nota uma grande diferença entre o pessoal de cidade grande, por exemplo, Rio Preto mesmo, eles contratam mais o seguro de vida em comparação a cidades pequenas, que nem Novo Horizonte, ou ainda tem uma grande procura de cidades pequenas? Olha, eu tenho clientes de todas as cidades, de grandes capitais, de cidades até 5 mil habitantes, de cidades médias, né, de 500 mil habitantes, aí pode falar. Eu acho que é tudo relacionado à informação que as pessoas têm e como elas recebem, né? Como nós somos especialistas, quando você chega para abordar uma pessoa que talvez não tenha uma informação, seja tanto na capital ou seja nas cidades pequenas, você está levando informação para ela. Né? Eu vou contratar uma pólice de seguro, aí é com ela, mas a sua informação você levou. Né? Então, eu acho que a informação, ela é mais, como eu posso falar, é o fator principal do que cidades grandes ou pequenas, no caso. Né? É o quanto essas pessoas estão sendo bem informadas, o quanto o bom atendimento elas estão tendo. Então eu, Rodolfo, não vejo muito essa diferença entre cidade grande e cidade pequena. Realmente, às vezes muda o modo como você trata as pessoas, né? De acordo com a profissão, de acordo com o nível de conhecimento que ela tem de um planejamento financeiro. Eu acho que isso é mais relevante do que se a cidade interior se é uma grande capital. Entendi. E como que a pessoa ela faz para acionar o seguro em relação a alguma doença, por exemplo, cardíaca ou AVC? Como que ele faz para acionar o seguro? Ele primeiro ele gera, ele tem o risco, né? Ele gera a doença, então ele vai lá, aí ele tem um tempo que é para ver o que aconteceu, como aconteceu. Geralmente esse período é de 30 dias, tá? Que as seguradoras pedem pós ocorrência do sinistro que você me perguntou. Perfeito. Então ocorreu o sinistro de uma doença grave, um câncer, a seguradora pede 30 dias, né? Até para ver, enfim, se você vai curar, qual que é o desfecho da sua doença, para daí ela pagar o benefício de doenças graves, por exemplo. Mas eu tenho coberturas dentro de uma pólice que a pólice paga no mesmo dia ou paga no dia posterior, que é uma renda hospitalar, pós internação hospitalar, uma quebra de ossos, por exemplo, paga no mesmo dia, se a pessoa tiver os documentos certos para ela receber. Então depende do tipo de sinistro que ela vai ter. Morte, aí tem um atestado de óbito, depende de alguns fatores. Mas geralmente é um mês para alguns produtos são pagos em dia, depende do produto e do sinistro que ela vai acionar. Entendi. E em relação aos exames, se, por exemplo, eu levar a documentação do meu médico para vocês aceitariam, ou eu teria que fazer mais exames com parceiros da sua empresa? Sempre os laudos e a parte de documentação é feita pelo cliente, nunca pela seguradora. A seguradora ela exige uma documentação que é do cliente. E o meu trabalho é fazer exatamente a ponte nesse momento. Então, se eu precisar, eu vou até o hospital, se eu precisar, eu vou até o seu médico, se eu precisar, eu vou até onde for para conseguir a documentação para a seguradora pagar o benefício. Então, o elo entre o segurado e a seguradora é o corretor. E eu falo que é aí que é o meu trabalho. Meu trabalho é pagar benefício. Meu trabalho não é fechar seguro de vida. Meu trabalho é realmente pagar o benefício que foi aquilo que foi contratado, né? O que foi, entre aspas, prometido na negociação, né?
Agora, você poderia citar alguns exemplos? Eu gostaria que você citasse antes do Covid, como era antigamente, algum caso que aconteceu da pessoa conseguir receber, e durante o Covid. O fato do Covid em si, ele mudou mais a forma de pagamento do sinistro, né? Mas, por exemplo, eu paguei doenças graves antes do Covid. E paguei doenças graves depois do Covid. Foi a mesma coisa. Mas, por exemplo, no Covid, eu paguei muita renda hospitalar. Coisa que eu não pagava antes. O que é renda hospitalar? É a diária de internação, que a seguradora paga pelo período que você ficou internado. Eu não pagava muito. Só que durante a Covid, muitas pessoas ficaram internadas, né, em UTI ou até em quartos normais. Mas eu paguei muita renda hospitalar. Então, as pessoas se internavam, passava o período ali de carência do produto e elas recebiam por estarem internadas. Então, alguns produtos mudou muito o pagamento de sinistro, outros continuaram a mesma coisa, né? Já teve algum caso que a pessoa agiu de má fé e tentou acionar o seguro? Olha, comigo não, graças a Deus. Ainda bem. Mas as seguradoras e o papel do corretor é realmente analisar o cliente antes da emissão da pólice, que a gente chama de análise prévia. É realmente fazer uma boa análise para que isso não aconteça no futuro, porque gera uma frustração para todo mundo, né? Gera uma frustração para a família, gera uma frustração para o segurado que não vai receber, né? E gera uma frustração para o corretor também que não vai conseguir exercer o trabalho dele. Então, eu acho que essa análise, para que não aconteça isso, tem que ser feito lá antes da emissão da pólice. Se tiver qualquer problema, se tiver uma doença pré-existente, ela tem que ser identificada antes da emissão da pólice, para não gerar, para a gente diminuir esse risco de uma má-fé futura, de olha, eu tive um câncer, mas eu não te contei, ou enfim, algo nesse sentido. Ou a pessoa faz um seguro mesmo sabendo uma doença que já tinha. Né? E também as seguradoras, elas têm departamentos especializados para verificar isso, tem cláusulas na apólice de seguro para doenças graves que não paga antes de 120 dias, antes de 90 dias, justamente por conta disso, para a pessoa não fazer o seguro mesmo estando doente. Agora, em relação a desastres naturais, como aconteceu em Brumadinho e no Rio Grande do Sul, os familiares conseguiram receber o seguro? De algumas seguradoras, sim. Né? Especificamente da minha, ela abre mão, existe um artigo 769, que ela dispensa em condições gerais para desastres naturais, porque desastres naturais, terremotos, enfim, ela é um fator excludente de pagamento de benefício, né? Mas as grandes seguradoras, as melhores seguradoras, durante esses atentados, igual por exemplo 11 de setembro nos Estados Unidos, elas abriram mão do código dos condições gerais para pagar o benefício para as famílias, né? Para honrar realmente com o pagamento do sinistro. Pegando o mesmo rumo, no caso, se a pessoa se suicida ou pratica atividades de risco, como por exemplo, pular de paraquedas e infelizmente sofre uma morte, a seguradora ela também cobre esse risco ou não? Isso é feito antes da apólice. Por exemplo, Suicídio, o seguro de morte que a gente comercializa, ele não tem carência para morte natural nem acidental. Porém, o único fator que existe carência é para suicídio, que são 2 anos. Justamente para acontecer isso. Mas, por exemplo, uma pessoa que toma 3 ou mais remédios ansiolíticos, certo? Ela tem depressão, ela tem problemas psiquiátricos. Isso já é avaliado antes de emitir a pólice para que não aconteça isso, né? Então, se ela realmente tem problemas, não é que vai impedir a contratação, mas ele tem que ser especificado certinho, né? Agora, por exemplo, profissões de risco podem ter uma classe de agravo, podem ser fatores excludentes, depende da profissão, depende a quanto tempo ele exerce a profissão, depende da forma como ele exerce, se ele disputa a corrida, ou se é realmente uma forma comercial, uma forma de ele ganhar trabalho, né? O hobby ou uma profissão, ele pode ter uma classe de agravo, mas o que a gente sempre fala é que assim,
Depois de todo esse processo de análise de apólice, a seguradora paga o benefício. Pelo menos a que eu trabalho paga. Porque foi feita uma análise muito rigorosa pelo aquele tipo de condição prévia que ele tinha ao contratar a apólice. Igual eu comentei, um piloto agrícola, que tem um risco muito inerente à morte. Né? Ele está ali, é uma máquina muito... É uma máquina perigosa que ele pilota, tem seguros específicos para pilotos agrícolas. E tudo isso é visto antes. Aconteceu alguma coisa com ele. 2 meses depois que ele contratou a pólice seguro. É pago? É pago. Porque é uma morte acidental. Entendi. Agora, mudando um pouco de assunto, a gente da Fazar está fazendo agora do 5º termo o estágio. Uhum. E uma das... acho que consideraria... umas dos requisitos, né? Os pré-requisitos. Isso. Seria fazer o seguro de vida. A gente acabou fazendo um do banco, um mais simples que tinha, porque a gente não tinha conhecimento, né? Aí, você consideraria que seria interessante as faculdades em gerais fornecer uma palestra sobre seguro de vida, ou uma empresa está vindo, principalmente gente que é da área de administração ou contabilidade, para fazer uma introdução sobre esse assunto com a gente? Sim, eu acho que é básico isso. A gente trabalha com informação, né? Informação nunca é demais, né? E principalmente para os alunos de faculdade que estão começando a vida financeira ou não começaram ainda, eles terem ideia das ferramentas que estão disponíveis e por que eu vou usar, né? É primordial. Pelo menos eu saber que existe. Né? Todo mundo tem que saber, se eu posso, se eu tenho condição, se é para mim, aí são outras questões, né? E aí você falou do seguro que você fez no banco, né? Volto a falar, o seguro que você fez no banco, ele não é ruim. Por quê? Porque ele é feito para sua fase atual, certo? Você tem uma necessidade financeira, certo? Só que você tem uma possibilidade financeira também. Não adianta, eu queria uma pólice de 1 milhão, mas quanto custa? E é para mim? Por que eu quero uma pólice de 1 milhão hoje? Hoje nós temos seguros de 2 tipos. Os seguros alugados, que são esses que você contratou, que você contrata no banco. Isso mesmo. E você tem o seguro comprado, que já é uma pólice mais... tem um valor elevado, ela é feita para outro uso, ela é uma pólice vitalícia. Então é aquela questão, né? Tô começando minha vida. Eu alugo apartamento ou compro apartamento? Eu tenho disponibilidade financeira para alugar, porque então beleza, eu vou alugar. Eu vou ter um produto durante um tempo, certo? Que vai cobrir o meu risco. Beleza, quando tiver condições financeiras, eu vou comprar uma boa pólice. Eu vou comprar minha casa. É isso. Então, volto a falar, o produto não é ruim. É só você saber para que você vai usar. Então, eu tenho uma pólice lá de 200 mil, porque eu estou na faculdade, se eu vier faltar, ou se eu tiver uma invalidez parcial, que eu não possa mais estudar, ou que eu não possa trabalhar, ele cobre pelo menos o meu custo de vida. E eu vou pagar barato pelo aluguel dessa pólice. Perfeito. Para a sua fase atual de vida, se encaixou. Perfeito. Mais alguma dúvida? Eu tô aqui, aproveitem, porque olha, às vezes eu fico até 2 horas, 2 horas e meia para encaixar um cliente aí para trazer esse tipo de informação. No caso, seria conveniente ter mais de 2 seguros, tipo de empresas diferentes, no caso corretores diferentes? Depende, isso chama de diversificação de risco, né? Entre seguradoras, aí é um planejamento um pouco mais financeiro, se você quiser, são apólices maiores, né? Então, eu quero uma apólice de 30 milhões, né? Em vez de eu colocar 30 milhões de uma seguradora só, eu pego 15 e coloco 15 em uma e 15 em outra, até pela questão de gerenciamento de risco. E voltando àquela sua pergunta, você falou, mas eu faço um seguro para o marido e para a esposa. Né? Depende é a mesma coisa uma empresa, sócios, eu faço seguro só para um ou faço para os 2?
Não, você tem que gerar o risco, você tem que administrar o risco. Se um morrer, como é que fica a situação do outro? Se o outro morrer, como é que fica a empresa? Né? Isso é administração de risco. Quando você tem uma apólice muito grande, vale a pena sim você pensar em diluir isso em diversas seguradoras. Eu tenho clientes que têm 12 apólices, que foi fazendo ao longo da vida, justamente por conta da fase atual que ele vai passando. Então, no começo, ele tinha um patrimônio, ele não tinha filhos, aí ele fez uma para a esposa. Aí depois ele teve filhos, aí ele foi lá e acrescentou mais uma apólice. Aí ele teve o terceiro filho, acrescentou mais uma outra apólice. Por quê? Porque ele vai gerenciamento o risco dele. Ah, o meu risco com um filho é de 1 milhão, mas, pô, eu já tenho 2. Opa, será que 1 milhão dá? Se eu vier faltar, não dá mais, porque eu tenho 2 filhos. Então eu vou lá, aumento minha apólice. Ah, agora meu patrimônio aumentou demais. Era um quando eu fiz há 15 anos atrás, hoje é outro. Então eu vou procurar aumentar a minha apólice, porque o meu planejamento sucessório que eu fiz lá atrás não está batendo. E o papel do corretor é esse, analisar esse andamento da vida das pessoas, que a vida de todo mundo muda, né? Então, quando a gente vai contratar o seguro, a gente tem que estar de olho também nesses fatores que vão acrescentando na nossa vida. Não é só chegar lá e fazer a primeira conversa. Tem que ir buscando ao longo da vida esse requisito que você vem falando. Sempre, sempre. Você sempre tem que estar em contato com o seu corretor, em contato com o seu gerenciamento de risco, para verificar se o seu risco atual está coberto. Né? Porque ele muda, ele vai mudando, e você tem que mudar também, assim como o seu planejamento financeiro também vai mudando, né? O seu planejamento de seguro de vida também tem que mudar. Então você apresenta o seu perfil inicial para o corretor, ele vai entender a sua necessidade e vai naquele momento apresentar, olha, eu tenho isso, aí quando você tiver um filho a gente vai para isso, mas eu converso com casais que não querem ter filho, então eu já não tenho essa parte de educação para conversar com esse casal. Eu tenho casais que não têm patrimônio, enfim, é muito personalizado, né? É de caso a caso. Agora mudando de assunto de novo, se, por exemplo, uma pessoa de 60 anos que já tenha acionado o seguro, ele resolver encerrar o contrato, ele paga alguma multa ou tem que pegar e pagar algum benefício que ele já utilizou? Não. A apólice de seguro, ela se encerra em 2 ocasiões. No tipo de apólice que eu comercializo, que é o vitalício, e tem uma reserva no futuro, ou quando ela morre, esse dinheiro vai para o beneficiário, a apólice se encerra. Tá? Ou se ela vier resgatar o valor que ela pagou para a seguradora futuramente, a apólice se encerra da mesma maneira. Mas respondendo a sua pergunta, vamos dizer que ela teve um câncer, e ela recebeu por esse produto que ela tem na apólice dela. Ela está viva, ela recebeu lá 100 mil reais e ela pagava 50 reais por mês daquele produto chamado doenças graves. Ela recebeu. Ela deixa de pagar os 50 reais, ela já recebeu, porém a apólice dela se mantém inalterada. Ela continua pagando pelos outros produtos que tem na sua apólice. Exemplo, um seguro de carro, que você tem um produto que é o quebra do para-brisa. Certo? Você tem demais produtos, você tem furtos, você tem colisão, você tem vários outros produtos dentro da mesma apólice. Você utilizou lá o para-brisa, você pagou você não tem mais direito a usar aquele ano. Porém, as outras coberturas do seu seguro você vai continuar a pagar normalmente, você só não paga por aquela. Na apólice de seguro de vida é a mesma coisa. Você utiliza o produto, ele é excluído, você não consegue mais contratar mais, porque agora você em formas gerais, você é um carro batido, que você quer fazer o seguro de novo, não dá, não tem como, né? Então, você não consegue contratar aquele produto, mas o restante, você tem validez, você tem o quebra de ossos, você tem outros produtos que você ainda pode acionar na apólice. E você não precisa devolver o dinheiro que você recebeu do sinistro. Esse é o risco da seguradora. Porque você pode pagar a vida inteira e nunca acionar doenças graves, como você pode pagar lá, pagou 4 meses, você teve um câncer, como já aconteceu comigo. Um cliente pagou 4, ele estava no 4º pagamento dele, já tinha passado o prazo de carência, ele acionou, ele teve um câncer de tireoide e ele recebeu 4 meses. Então, é o risco da seguradora, né? No caso, você falou então que o tempo do seguro é vitalício,
até o final da vida ou eu posso encerrar esse contrato antes? Depende do produto da pólice contratada. Eu tenho apólices temporárias, que você pode encerrar a qualquer momento, né? Então, um contrato para 5 anos, por exemplo, lá, onde o meu risco estará coberto por 5 anos. Ah, mas eu quero cancelar, deu no terceiro ano, eu quero cancelar. Não tem problema nenhum. A apólice de seguro de vida, ela não é um contrato, ela é uma apólice, onde eu pago, eu tenho benefício. Se eu deixar de pagar, por exemplo, a apólice de seguro, ela cancela e acabou a apólice de seguro de vida. Diferentemente do vitalício, eu tenho um planejamento financeiro para frente. Então, Rodolfo, eu posso cancelar da mesma forma? Você pode. Você só daí não vai cumprir com o prazo que você mesmo estabeleceu daquela apólice. Então, todas as apólices de seguro você pode cancelar a qualquer momento. Você não tem que devolver o dinheiro para a seguradora, nada. Você só não vai estar mais segurado. Entendi. Outra pergunta agora. No caso, uma pessoa que já teve o câncer, ele não vai poder, então, recontratar novamente o de doenças graves? Durante os 5 primeiros anos, não. Depois de 5 anos, as seguradoras estão mudando a forma de análise para aquela mesma pessoa poder recontratar aquela cobertura, óbvio. Depois de uma boa análise, depois de não caso de remissão da doença, depois da biópsia, porque ela precisa de um histórico, né? E no entendimento da seguradora, 5 anos hoje é o prazo que ela tem para o cliente não acionar de novo o doenças graves, por exemplo, né? Que tem o câncer. Outra coisa que as seguradoras têm feito, elas estão modulando o produto doenças graves. Antigamente, ela era comercializada um pacotão só. Então, assim, ou você tinha, por exemplo, o da empresa que eu trabalho, são 19 doenças inclusas. Então, tem câncer, tem AVC, tem infarto, tem transplante de órgãos, tem perda de audição, perda de visão, mais doenças do coração, enfim. Se eu tivesse, por exemplo, um problema de coração, eu não conseguia contratar nem o de câncer. Mas eu não tenho câncer, não tenho nada a ver, eu quero ter a cobertura de câncer. Não, mas você não pode, porque está tudo numa análise só. Os produtos mudaram, hoje existem produtos modulares, eles são feitos em módulos de tipo de doença. Então eu tenho doenças de câncer, eu tenho doenças relacionadas ao coração, eu tenho doenças neurológicas, Alzheimer, Parkinson, perda de visão, LER, enfim, várias doenças. Por que eles fizeram isso? Justamente para você ter um produto de doenças graves pela doença que você não tem. Então, eu tenho um AVC, mas eu posso contratar o câncer, porque eu nunca tive câncer, né? Então, as seguradoras vão mudando a forma de produto que elas vão colocando no mercado e de análise de risco, né? Então, é isso. Ela pode contratar, sim, o mesmo produto, principalmente depois desse prazo aí que a seguradora tem um histórico de não reemissão da própria doença. Rodolfo, uma pergunta mais contraída agora. Você falou do seguro de 1 milhão. Qual seria o valor pago para contratar esse seguro, nesse valor? É que eu falo tudo a palavra... Boa pergunta, mas eu falo muito a palavra depende. Aqui realmente depende muito. É muito variável, né? Mas, por exemplo, um seguro temporário, que é feito por um tempo, para blindar um risco temporal, certo? Então, por exemplo, você tem uma filha de 2 anos, e a educação dela, você tem um boleto aí atrás de você, que você... tá escrito educação da Laura, né? Ou seja, você tem de hoje até você completar a faculdade dela 1 milhão, certo? Que você vai pagando todo ano até você zerar. Ela se formou na faculdade, você não tenho mais aquele boleto de 1 milhão porque eu quitei a faculdade da minha filha, certo? Então de hoje até lá você tem 1 milhão, esse mesmo 1 milhão. Um produto temporário, se for alugado, ele não custa caro. Ele vai custar aí para uma pessoa de 40 anos, durante 20 anos, o seguro de 1 milhão, vai custar 400, 450 reais por mês, certo? Diferente se ele quiser uma apólice vitalícia, onde ele compra a apólice de 1 milhão, que é para sempre dele, aí vai custar mais caro, aí depende da idade. Uma pessoa de 40 anos para comprar uma apólice de 1 milhão hoje,
vai pagar de forma anual 80, 90, 100 mil reais numa pólice de seguro. Meu Deus, é um valor que eu não esperava. Por isso que eu falei, depende muito da necessidade da pessoa, né? A maioria das apólices vitalícias que tem um resgate por trás também e não deixa de ser uma reserva futura. Feito para planejamento sucessório, ela tem valores maiores, porque você compra a pólice. Então pensa que assim, você no auge dos seus 50 anos com patrimônio aí de 10 milhões, 15 milhões, você tem uma pólice que você já vai deixar para os seus filhos toda a parte de inventário quitada, paga. Aí ele vê, em vez de ele ficar investindo dinheiro, aumentando o investimento dele, ele pega uma parte do dinheiro que ele tem investido e coloca nessa ferramenta. Por quê? Porque se ele já sabe que um dia ele vai ter esse tributo, que é de acordo com o patrimônio dele, é muito mais fácil ele pagar parcelado e jogar o risco na seguradora. Igual o exemplo que eu dou, indo nessa linha. Quando a gente faz o seguro de um carro, eu tenho um carro de 100 mil reais, né? Eu não pago 100 mil reais o seguro dele, certo? Eu pago 5 mil. Onde está o risco? O risco está em mim ou está na seguradora? Eu transfiro o risco para a seguradora. Porque se me furtarem o carro, eu vou receber 100 mil, não vou receber 5. É a mesma coisa quando a gente já fala de apólice de seguro de vida. Eu transfiro o meu risco para a seguradora. Então eu compro aquele dinheiro. Exemplo, se eu tenho 1 milhão de patrimônio, eu calculo 10% que é o valor do inventário. Ou seja, eu preciso de uma apólice de 100 mil, certo? Ao invés de eu pegar 100 mil do meu dinheiro, para a hora que isso acontecer nesse mês, não é mais fácil eu pagar 10 mil para a seguradora, todo ano ali, e esses 100 mil, o risco de ser do segurador, porque eu posso fazer hoje, pagar uma parcela de 10 mil, e no outro ano eu morrer. Eu paguei 10, minha família recebeu 100. Onde está o risco? Na seguradora. Por isso que a gente faz seguro, para transferir o risco. Não é mais meu risco. Eu poderia pegar lá os 10 mil e colocar num investimento. Você poderia, só que a hora que você viesse a faltar, sua família só tem o que você juntou. Ela não tem o seguro. Então essa é uma pergunta que eu recebo todos os dias. Por que eu, ao invés de fazer um seguro de vida, eu não coloco esse dinheiro no investimento? Ou numa reserva financeira, ou até mesmo na previdência? Porque a resposta é simples. Na reserva financeira que eu estou começando a fazer, eu só tenho o dinheiro que eu juntei. E se eu morrer, se eu ficar inválido? Aquele planejamento financeiro que eu fiz, eu quero juntar 50 mil todo ano. E eu vou colocar 4 mil reais todo mês lá nesse investimento, ou nessa poupança, enfim, nessa reserva. Legal, você juntou um mês, juntou 2, juntou 3. Opa, no 5º mês eu tive um problema de saúde. Ou seja, quando você juntou ali 4 vezes 4, de 16 mil. O que você faz com 16 mil reais hoje? Nada. Às vezes as pessoas pagam um mês do custeio da casa delas. E pelos meus 4 mil reais que eu poderia ter uma boa apólice de seguro, eu guardei esse dinheiro. E ao invés de 4 mil a minha família, ou eu teria 100, 200, 300, 400 mil, que é o valor de seguro, pelo mesmo valor que eu guardaria. Isso é um assunto que eu agradeço bastante a faculdade a ter colocado na minha vida, porque eu conhecia os investimentos, a previdência privada, sim, mas eu não tinha conhecimento do seguro. E como era um pré-requisito, foi quando a gente descobriu, e com esse podcast a gente teve acesso a mais informações com você. E isso é uma coisa que realmente mudou muito nesse pouco tempo de conversa que a gente teve, já mudou minha visão de bastante coisa. E se eu não tivesse aqui hoje, isso seria uma coisa que eu não faria no futuro. Mas agora é realmente uma informação que eu passaria pra frente com todo seguro. Sim, obrigado. Aí fico muito feliz de trazer, de compartilhar a informação. Todos os clientes que eu abordo, que me indicam, que recomendam o meu trabalho, a primeira frase é: estou trazendo informação. O meu trabalho, às vezes, pode ser de forma complementar a algo que você já tenha feito ou está fazendo, ou pode ser de algo essencial que você nunca fez. Eu não sei com quem eu vou sentar na minha frente, mas uma coisa eu garanto, eu trago informação. Então, o meu trabalho é disseminar informação através do produto seguro de vida, que as pessoas acham, por forma cultural, que é um seguro de morte.
E não é. Seguro de vida é muito além Muito além. de um seguro de morte que é comercializado hoje. É meio que um tabu, né? As pessoas não têm tanta informação assim, né? Mas eu acho que agora a visão tá mudando, né? Das pessoas. Sim. Existem bons profissionais no mercado que disseminam essas informações, disseminam o produto da forma correta para essa contribuição aí, para a gente quebrar essa cultura, quebrar esse tabu de que seguro de vida não é ruim. Seguro de vida é bom, protege. O nosso trabalho é proteger família. Esse tá além do nosso. Eu falo, eu tenho um propósito na minha vida. Meu propósito é proteger famílias. Ponto. Esse é o meu propósito de vida. Não, perfeito. Eu acho que é isso, né? A gente agradece muito a sua participação. A gente adorou essa conversa. Verdade. Abriu um leque, né? Um leque de informações, novos caminhos. Isso também. porque a gente falou de seguro de morte, hein, gente? Se a gente conseguiu dar risada, se foi o papo leve, a gente tá falando de morte, a gente tá falando de doença. Isso então, mesmo. falar disso de uma forma dinâmica, de uma forma um pouco mais contraída, não deixando a seriedade do assunto, né, que é um planejamento futuro, eu acho que é mais gostoso falar dessa maneira, né, de coisas tão difíceis que as pessoas evitam falar, né, evitam falar de morte, evitam falar de doenças, mas a gente tem que falar, a gente tem que, o meu papel, eu falo pra pessoa, ó, eu tô aqui pra gente passar 1 hora só falando isso, depois a gente nunca mais fala, eu prometo pra você, a gente vai no churrasco, vai tomar cerveja, vai tomar um vinho, a gente vai falar de outras coisas, mas eu quero que nessa 1 hora a gente fale disso, porque é só essa hora que a gente vai prezar. Depois a gente pode falar do que você quiser, mas é um assunto muito importante. Muito importante, né? E outra, muita gente, né, quer ver o cenário atual, né? Não futuramente, Exato. Prever algo que possa acontecer, né? Exato. E se a gente então. for ver, a única certeza que a gente tem na vida é a morte, né? É isso mesmo. Verdade. Eu que agradeço, obrigado Renan, obrigado à faculdade, obrigado vocês aí pela atenção. É sempre bom passar a informação à frente. Não, perfeito. Nós que agradecemos, tá? Obrigada. Imagina. Eu gostaria de agradecer Obrigado. novamente à Rádio Esperança por ter oferecido essa oportunidade pra gente, né, de gravação. Agradecer também ao professor Renan, né, pela disciplina que a gente está conversando agora, por oferecer o podcast, agradecer à faculdade e também às nossas colegas que estão aqui hoje por ter feito essas perguntas e por ter participado. E novamente ao palestrante, né, que foi muito bom essa Foi muito conversa. bom. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Aê! Nossa, professor!